apresentar, então boa noite novamente, tá? Meu nome é Matheus, tá? E a gente vai trabalhar um pouco hoje, tá? A associação de resistores, tá? Mas primeiro, um pouquinho do que a gente já viu, né? Leis de Ohm, né? Lá, eu acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, tá? Eu não vou lembrar agora, eu falei das leis de Ohm, mas eu vou citar novamente aqui, tá? Porque já faz muito tempo, tá? Bom, eu vou ler aqui porque tá bem resumido, tá? A primeira lei de Ohm nos diz que um condutor ôhmico, tá? Com resistência constante, que está a temperatura constante também, a intensidade da corrente elétrica será proporcional à diferença de potencial aplicada entre as duas extremidades, tá? Isso implica que a resistência é constante. E aí a gente tem, de forma matemática, essa equação, tá? Essa aqui é a primeira lei de Ohm, tá? E aqui a gente tem, né, o que é cada uma das incógnitas, né? A unidade de medida, então a resistência é dada pelo R, né? A gente mede resistência em ohms, tá? E a gente usa a letra ômega, tá? O V é a DDP, ou diferença de potencial, que a gente mede em volts, tá? E o I é a intensidade da corrente elétrica, que a gente mede em ampere, tá? Bom, a segunda lei estabelece que a resistência elétrica é diretamente proporcional ao seu comprimento, tá? E inversamente proporcional à área da seção transversal, tá? Então, matematicamente, a gente tem essa equação, tá? Eu estou passando assim, tá, gente? Mas revejam a aula, tá? Então, aqui a gente tem novamente o R, sendo a resistência medida em ohms, né? Diferente potencial medida em volts, tá? O I medido em amperes. Aí a gente tem umas três incógnitas novas, né? 3 variáveis novas, tá? A gente tem o ρ, que parece que é essa letra aqui que parece um P, mas é um ρ, tá? Uma letra grega, que é a resistividade do condutor. E aí vai depender do material e da temperatura, tá? O L seria o comprimento, tá? E o A é a área da seção transversal do material ali em questão que você está estudando, tá? E também a gente viu a diagramação, toda a diagramação dos circuitos elétricos a gente estudou, tá? Então, falei para vocês como que a gente faz a diagramação do resistor, tá? Então, a gente utiliza essa diagramação, o capacitor assim. Bom, o que a gente vai estudar mais para frente, o próximo a ser estudado é o indutor, tá, gente? A gente vai ver como é que funciona o indutor. Infelizmente não, tá? Mas esses três aqui a gente vai conseguir ver, tá? Bom, então a gente viu também como é que serve um resistor. O resistor ele serve para barrar a passagem de corrente elétrica, tá? Então, o resistor possui uma resistência, né, medida em ohms, tá? E aí aqui você tem a diferença de potencial empurrando os elétrons, né? Porque é a diferença de potencial que empurra os elétrons, né? E aí aqui você tem um resistor, né, tentando impedir a passagem dos elétrons da corrente elétrica, tá? Que é medida em amperes, tá? Então, a gente conseguiu ver tudo isso e eu acho que agora então, acho que a gente consegue progredir agora, tá? Feita essa revisãozinha bem rápida, assim, mas eu ainda aconselho que vocês deem uma olhada, tá? A aula vai para o YouTube, tá? E também eu estou no grupo lá do WhatsApp, eu sempre falo, tá? Então, vocês podem me chamar a hora que vocês quiserem. Bom, vamos lá. Aqui eu trouxe um exercício para a gente fazer, tá? Rapidinho, né? Então, eu vou ver se eu consigo riscar aqui, deixa eu ver. Ferramentas, lápis. Bom, tá. Tem borracha também. Eu não consigo apagar esse negócio. Ah, tá, beleza. Bom, então aqui vamos ler rapidinho, tá, gente? Então, olha só. Uh, um resistor de 100 ohms, tá? É percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes, tá? A diferença de potencial entre os terminais do resistor em volts é igual a. Bom, então você tem aqui, ó, ele quer saber qual que é a DDP. Ele quer saber qual que é o V. Então, olha só. Ele me dá um R, certo? E ele me dá o I também aqui, ó. A corrente elétrica é o I. Dá o I minúsculo, tá aqui, ó. Tá? Então, aqui, né, me dá essas duas aqui, tá? E ele quer saber essa aqui, certo? Tá? Tá, gente? Letra horrível, tá? Mas é o que a gente tem, tá?
Bom, então tá aqui. Vamos anotar aqui certinho. Então, um resistor. Então, o resistor tem uma resistência. Eu vou colocar R, certo? Tá? De 100 ohms, né? Então, vou desenhar aqui a letrinha, o ômega do God of War, tá? Bom, percorrido por uma corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o I de 20 miliamperes. Gente, então vamos lá. Olha só. Isso é outra coisa importante, tá? As provas, elas gostam bastante de usar, dá para a gente esse mili, esse quilo, ou mega, giga, enfim. Isso aqui tem que saber, tá? Porque geralmente eles não dão, tá? Então, por exemplo, o mili, tá, gente? Significa que, quando eu falo assim, 20 miliamperes, isso significa que esse mili, tá? O mili, tá? Deixa eu aqui. Miliamperes, ele vale, né, ele é definido como 10 elevado a menos 3. Então, toda vez que tiver miliamperes, você tem que pegar esse 20 e multiplicar por 10 a menos 3. Claro que você não precisa fazer literalmente 20 vezes 10 elevado a menos 3, que vai dar um número quebrado. Mas é só deixar escrito assim, ó, por exemplo, 20 miliamperes eu posso escrever dessa forma, tá? 20, né, eu tenho que multiplicar por mili. Então, 20 vezes 10 a menos 3 amperes. É isso que ele está querendo dizer, tá? Então, 20 miliamperes, 20, e aqui está escrito também, a mesma coisa, tá? E ele quer saber qual é a minha DDP. Eita, nós. Tá? Ele quer saber qual que é a DDP. Ó, isso aqui era para ser um ponto de interrogação, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente utiliza aqui a lei de Ohm, tá, pessoal? A lei de Ohm é o quê? É V, então nós, V igual a R I. É uma aplicação direta da lei de Ohm, tá? Direta, tá? Então, olhem só. Então, eu vou pegar o V. Então, só basta o quê? Substituir os valores. Então, a gente vai ter o 100, certo? Vezes 20. Vezes 10 menos 3. Certo? Tá? Bom, agora, vocês conseguem fazer essa conta na calculadora? Sem me ajuda? Conseguem? Porque aí vocês também participam da resolução, assim, dessa forma, tá? Se alguém puder escrever aqui no chat para mim, quanto que qual é o valor, tá? É rapidinho para fazer, tá? Vou dar mais um tempinho para ver se aparece alguém. Subiu minha água. Ninguém, gente. Bom, gente, olha só. Tá? Vou fazer aqui com vocês. Ó, a resposta vai ser o seguinte, tá? Esse 20 vezes 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,02, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso, só que isso aqui tá escrito, esse valor aqui, eu escrevo ele em notação científica, que é na base 10, tá? E aí eu vou pegar esse 100 multiplicado por 0,02, se vocês fizerem esse valor aqui, esse produto 100 vezes 0,02, vocês descobrem que isso aqui é 2, tá? Então, 2 o quê? 2 volts.
tá? Então, a resposta é a letra A, tá? 2 volts, certo? Tá? Então, é bem simples, gente. É um negócio bem rápido, assim. É só de colocar na equação. Veja que você não precisa fazer nada. Você não precisa jogar por um lado, passar dividindo. É simples, é só botar ali na equação, tá? Bom, vamos ver um pouco da associação de resistores, então, tá? Tem entendido na semana passada, eu estou repassando com vocês agora, tá? Bom, associação de resistores, tá, gente? Vamos ver o caso em série, tá? Bom, o caso em série, tá? Vai consistir no quê? Eu havia falado para vocês que a associação em série é quando você tem a corrente elétrica e ela não se divide em nenhum ponto, né? Você tem uma corrente elétrica percorrendo, tá? Aqui o circuito ela não se divide, ela sai, né, do polo positivo aqui, retorna ao polo negativo, né? Ao polo negativo e ela não se divide, tá? Então a gente tem um circuito em série aqui, tá? O que basicamente vai consistir o estudo da associação em série, tá? A gente vai ter que calcular a resistência equivalente. Quase sempre é é isso que eles pedem nos exercícios, tá, gente? Calcular a resistência equivalente, tá? Utilizamos a resistência equivalente para simplificar circuitos elétricos, tá? Sempre que formado por algum tipo de associação de resistores, tá? Bom, quando a gente calcula essa resistência equivalente, tá? O que a gente quer calculando a resistência equivalente? A gente quer encontrar uma resistência, né? Uma resistência que seja de um único resistor e que represente todos os que estão ali, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3, né? 3 resistores. Então, a resistência equivalente é eu calcular como se fosse de um resistor só, né? Só que equivalente a esses 3 aqui, tá? Bom, a gente precisa utilizar também a lei de Ohm aqui para calcular, tá? A diferença, tá? É que lá no exercício que a gente fez tinha um resistor só, aqui nós temos 3, tá? Então, esse é o diferencial, tá? É a quantidade de resistores que você vai ter que vai implicar em quão difícil vai ser o cálculo para você fazer, tá? Bom, novamente, tá? A gente tem que sempre lembrar, tá? Dito isso, vou ler aqui. Concluímos que em circuitos em série, a corrente elétrica não é dividida, ela percorre todo o circuito de forma igual. Você pode utilizar esse conceito para lembrar, tá? Então, novamente, a corrente elétrica, né, em série, ela continua passando, né, aqui pelos resistores de forma igual, ela não se divide, tá? Bom, se a gente liga em série, tá? Que nem tá aqui, né? Acho que é unânime, acho que vocês conseguem perceber isso, tá? Que a corrente elétrica que vai percorrer os resistores é a mesma. Então, a corrente elétrica que percorre esse R aqui é a mesma que percorre a esse, que percorre esse aqui também, né? Ora, eu já falei, né? A corrente não se divide. Tá? Então, daqui, né? A corrente sai do polo positivo, atravessa aqui, com a mesma intensidade, tá? Não, não a mesma intensidade, mas é a mesma corrente elétrica, porque elas não se dividem, tá? Pode ser que não seja a mesma intensidade, tá? Bom, outra coisa que é interessante, vocês têm que, isso aqui eu acho é legal vocês terem anotado, tá? É que os resistores, quando eles estão ligados em série, tá? Em série, tá, gente? O potencial, no caso, o que é o potencial? É a DDP, O potencial que é aplicado sobre esses terminais aqui, os terminais que a gente fala, gente, é as extremidades do resistor, tá? É distribuído entre as resistências. Então, ao passo de que, né, a corrente elétrica é a mesma sobre todos os resistores, a DDP não, tá? A diferença de potencial não é a mesma, ela se divide, tá? É isso que eu estou querendo dizer com essa frase aqui. Bom, a DDP ela vai cair gradativamente, tá? Ao longo do circuito em série. Então, quanto mais resistores eu tiver ligados em série, mais a minha diferença de potencial ela vai diminuir. O que significa isso? Significa que se eu for lá com aqueles multiteste, tá? Aí eu vou, sei lá, vamos supor que eu tenho um circuito com 5 resistores, tá? Aí você mede o primeiro, vai estar uma diferença de potencial lá, se você medir entre os terminais, né? Se você medir, vai ter uma outra diferença de potencial. Se você medir o terceiro, vai ter outra, só que menor, e vai diminuindo. Aí você mede o quarto, vai ter uma também menor. E o quinto também vai ter uma com a menor de todas,
tá? É isso que eu estou querendo dizer. E se você pegar o mesmo multiteste, aquele aparelhinho que tem os dentinhos assim, né, que você coloca assim, você vai medir a corrente elétrica em todos os resistores, tem que ser igual, tá? Bom, então de forma resumida, tá? Quando a gente fala de resistores de série, tá? A gente tem que somar sempre, toda vez, em série, tá, gente? Em série. A gente tem que somar o valor das resistências individuais para obter a resistência equivalente. É simples. Ou seja, se eu quiser saber qual é a resistência equivalente do meu circuito, é só eu somar a resistência do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, e assim vai, quando estiver. E aí você obtém a resistência equivalente. Tá? Então, em circuitos de série, tá? As resistências, ó, em série novamente, eu estou deixando frisado isso, tá? As resistências se somam. Pronto, tá? Os potenciais elétricos também, e a corrente é a mesma, tá? Então, vocês têm que ter isso em mente. Então, circuito em série, lembra? Circuito de série, né? Corrente é a mesma, não se divide. O potencial se divide entre os resistores, tá? Se eu quiser saber qual é a resistência equivalente, eu tenho que somar a resistência de todos os resistores, e aí eu consigo obter a resistência, tá? Bom, então tá aqui, né? Tá, gente? Ó, essa aqui não se confundam, tá? É potencial elétrico também, quer dizer que eu posso somar os potenciais elétricos, tá? Bom, então a primeira lei de Ohm tá aqui, né? A resistência do resistor é a diferença de potencial divididas pela corrente elétrica, tá? E a resistência equivalente vai ser o quê, então? Vai ser o R1 somado com R2 somado com R3, tá? Aqui está Rn, mas vamos colocar o 3 aqui. Ou seja, eu estou somando a resistência, eu estou somando essa resistência mais uma dessa. E assim eu obtenho a resistência equivalente, tá? Dada por essa expressão. Então, sei lá, se eu tiver 4 resistores aqui, eu tenho que somar as 4 resistências, né? Que são associadas ao resistor, tá? Lembrando, tá, gente? A diferença entre resistência e resistor. O resistor é o dispositivo elétrico, tá? E resistência é a propriedade do resistor, tá? Se perguntarem isso para vocês, saibam responder. Tipo, resistência. Quando você vai no mercado, você vai em algum lugar, eu quero a resistência do chuveiro. Não, calma lá, amigo. Tá querendo resistor, tá? Mas é difícil quando... né, eu também, eu falava resistência, na verdade eu falo resistência até hoje. Mesmo sabendo que é errado, tá? Eu falo também, tá? Mas é normal, tá, gente? Mas, na verdade, o certo é, eu quero um resistor. O resistor é o mais correto. A resistência é a propriedade do resistor, tá? Então, sei lá, se tiver 10, então você vai somar 10 aqui, ó, R1, R2 mais R3 até R10. Bom, e se eu posso ainda modificar um pouco a equação, por quê? Porque o R, ele é o quê? O R, né, é V sobre I. Então, eu posso abrir um pouco mais essa fórmula aqui, essa equação, né? E fica como? É a mesma equação. Essa aqui e essa são as mesmas equações, tá, gente? A diferença é que, ao invés do R, eu escrevi explicitamente o que é o R. Tá? Porque aqui não, aqui está escondido, né? O que é o R. Né? O R é o quê? É V sobre I. Então, no lugar do R1 eu coloquei V1 sobre I. No lugar do R2 eu coloquei V2 sobre I. E no lugar do R3 eu coloquei V3 sobre I. Mas é a mesma equação, tá? É a mesma equação. Só que, novamente, aqui está implícito que é o quê? O R é o quê? O R calcula dessa forma. Você divide a diferença de potencial pela corrente elétrica, tá? Bom, vamos fazer outro exercício então. Né? Eu falei bastante coisa, mas vamos fazendo. Tem que exercitar um pouquinho, tá? Tá, então olha só. No circuito abaixo, temos a associação de 4 resistores em série, sujeitos a uma determinada DDP. Determine o valor do resistor, no caso aqui seria da resistência equivalente, tá? Dessa associação. Tá? Tá? Um momento, gente. Entrou um cara chamado Irineu na conversa. Esse nome é um pouco tentador, assim, Irineu, tá? Boa noite, Irineu. Beleza, boa noite, tá? Bom, então vamos lá, vamos calcular, tá, gente? Simples, tá? Vamos lá. Então, eu tenho 4 resistores. Um é 10 ohms,
um é 15, né? O outro é 30 e o outro é 45, ele perde a DDP, tá? Bom, a resistência equivalente, como é que eu faço, tá? A resistência equivalente é assim, ó. Pega a resistência equivalente e a gente vai somar o R1, tá? Mais R2, perdão pela letra, mais R3, mais R4, né? Porque são 4. Pronto, tá? O que resta então agora, tá? É eu pegar essas resistências e somar. Então, olha só, o R vai ser o quê? Vai ser a resistência, né? De 10, mais a de 15, mais a de 30, mais a de 45. Então, a resistência equivalente, ó, é 100. Tá? 100 o quê? 100 ohms. Certo? Tá? Feito. Primeiro passo é esse. Agora ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor do resistor equivalente. Tá aí. Entenderam? Simples, né? Tá? O resistor equivalente a gente calculou dessa forma. Né? Por quê? Porque essa forma é simples, né? Ele fala uma determinada DDP. Mas ele não fala qual é a DDP. Né? Então, você tem que trabalhar de uma forma que essa DDP não apareça. Essa é a forma mais simples. Então, eu poderia desenhar poderia desenhar esse circuito elétrico aqui assim, ó, por exemplo. Eita, não, deixa eu. Eu vou apagar, tá, gente? Aqui, ó. Eu vou reescrever. Eu já sei que é 100, né? Tá? Então, a resistência equivalente é 100. 100 ohms. Tá? Então, como é que eu poderia redesenhar esse circuito elétrico, tá? Como que eu vou redesenhar ele? Redesenhando ele com somente um resistor com 100 ohms, que equivale a todos esses. Por isso que a gente diz que é a resistência equivalente. Então, seria algo do tipo assim, ó. Pegar o circuito, desenhar aqui um resistor. É um resistor, tá, gente? Um resistor, tá? Com a resistência aqui, ó, de 100 ohms, né? E aqui mais, aqui menos. Entenderam? Então, isso que eu quero dizer com resistência equivalente é eu achar um valor, né, para um resistor que represente todos aqueles resistores que estão lá, tá? Basicamente é isso, certo? Tá? Bem simples esse exercício, é bem legal de fazer também, a gente pode extrair bastante coisa dele, tá? A gente pode extrair bastante coisa. Então, olha só, vamos fazer mais um. Ó, a diferença de potencial entre os sistemas de uma associação em série de dois resistores de resistências, tá? 100, então esse aqui é 100 ohms não, pelo amor de Deus, 10 ohms e 100 ohms é 220. Então a DDP é 220 volts, tá? Qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms, tá? Então veja, por que ele está pedindo a resistência, a diferença de potencial nesse aqui? Porque lembra, né? A diferença de potencial na associação em série, ela é dividida entre os resistores. Ela não é a mesma em todos os resistores. Então, lembra, eu dei aquele exemplo. Se eu pegar 5 resistores, né, um circuito com 5 resistores e for medindo com multiteste, em cada resistor eu vou medir valores de DDP diferente. Tá? Então, se eu pegar aqui e medir aqui, eu vou medir uma DDP. Se eu medir aqui, eu vou medir outra DDP. Tá? Então, o que a gente pode fazer primeiro? Tá? É descobrir qual é a corrente elétrica, tá, aqui do sistema. Esse aqui é um pouco mais trabalhoso, mas vocês vão ver. Tá? Eu espero que faça sentido. Então, primeiro vamos calcular a resistência equivalente. Bom, o circuito está em série, a resistência equivalente é o quê? É só somar. Então, vamos fazer aqui, resistência equivalente. Eu somo o 100 mais o 10, certo? Que é quanto? 110. 110 o quê? Não esqueça da unidade. Ohms, certo? Bom, ele me deu a DDP é 220.
né? Aqui é 220 volts, tá? O que eu preciso descobrir agora? Eu preciso saber qual é a corrente elétrica. Não é o que ele quer, mas eu preciso, no meio do exercício, descobrir qual é a corrente elétrica. Por quê? Porque quando eu descobrir a corrente elétrica, lembra? Uma outra definição também do circuito em série é que a corrente elétrica nos resistores é a mesma. Então, se eu descobrir a corrente elétrica aqui que passa no circuito, eu consigo descobrir depois qual é a DDP desse aqui, tá? Então, olha só. Utilizando a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm me diz o quê? Né? Que o R é igual a diferença de potencial divididas pela corrente. Certo? Tá? Bom, se eu quero o I, eu tenho que isolar o I. Então, ele tá dividindo aqui embaixo, né? Eu vou passar ele multiplicando. Novamente, eu acho que eu já falei isso para vocês. Não é que ele está passando, tá, gente? Ninguém está levando ele para outro lado, tá? Na verdade, o que eu estou fazendo é isso aqui. Eu estou multiplicando aqui por I, tá? E multiplicando aqui por I também. Só que vai ficar meio apertado. Aqui, ó. E aí o que acontece? Esse I vai cancelar com esse aqui, tá? E aí vai ficar I. Só que assim, para fins de prova é mais fácil falar, passa para outro lado, em vez de fazer isso que eu estou fazendo. Eu só estou mostrando para vocês, para vocês não acharem que é aleatório, tá? Bom, só que o I não está sozinho ainda. Então, o que eu faço para deixar o I agora? Agora eu vou dividir os dois lados por I, olha só. Se eu dividir aqui por I e dividir aqui por I... Não, perdão, gente, tá? É por R, tá? Então, eu vou dividir aqui por R, tá? E aqui por R. O que acontece? Esses R's aqui vão se cancelar, e aí o I vai ficar sozinho. Então, o I vai ser o quê? Vai ser a diferença de potencial dividido pela resistência equivalente. Olha só. Tá? Beleza? Então, olha só. O que vai acontecer? Então, eu vou dividir a diferença de potencial. A diferença de potencial é 220. A resistência equivalente do sistema é 110. Tá? Essa aqui é uma conta simples, tá? Esse aqui dá 0,5. 0,5 amperes. Tá? Então, a corrente que corre nesse circuito aqui é 0,5 amperes. Só que ele não me fala aqui, né? Então, eu descobri agora. Agora sim, agora eu posso saber qual que é a DDP nesse aqui, olha. Tá? Vamos olhar agora. A DDP nesse daqui de 10 ohms é o quê? Novamente, eu vou apagar aqui. Agora eu já sei quanto que vale a corrente, ó. A corrente vale 0,5, né? Então, deixa eu apagar aqui primeiro. Então, a resistência equivalente na corrente que passa é 0,5. Certo? Era o principal, precisava descobrir isso, tá? Bom, e agora eu tenho que descobrir qual é a DDP aqui. Agora a gente faz o quê? Utiliza novamente a lei de Ohm. A lei de Ohm é o quê? R é a diferença de potencial sobre o I. Bom, o que eu quero é o V. Então, para não deixar o V sozinho, basta multiplicar de ambos os lados o I. Esse I aqui vai cancelar com esse, né? E a gente vai ficar com o quê? A gente vai ficar com, vou fazer uma setinha aqui, a gente vai ficar com V é igual a R I, tá? Bom, então o R é quanto? O R desse, né? Então vamos lá, vamos substituir. Então vai ficar 10 vezes quanto? Vezes 0,5, tá? Quanto que dá isso aqui, gente? Isso aqui dá 5, né? Porque é 10 vezes 1 meio isso aqui, né? Então é 5 o quê? 5 volts. Então olha só. Esse daqui, a diferença de potencial entre esses terminais aqui do resistor é 5 volts, tá? Então lembre-se, pega o resistor, a associação em série, em cada resistor você tem uma diferença de potencial diferente. Sempre, gente, sempre, tá? A corrente tem que ser a mesma, tá? Certo? E a corrente não tá dividindo aqui, não tem pontos de nó aqui, que nem a gente já tinha visto, tá? Então, basicamente é isso, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complicado de fazer, só porque você tem que descobrir a corrente elétrica antes, porque ele não te dá aqui, tá? Se ele tivesse te dado, seria mais fácil, tá? Bom,
Vamos adiante. Agora sim, agora essa associação em paralelo, tá? A gente viu em série, agora vamos ver em paralelo. A gente vê já de cara a diferença, né? Tá? Na associação em paralelo, todos os resistores. Olha só, agora é inverso, porque na associação em paralelo, os resistores estão ligados ao mesmo potencial elétrico, tá? Só que a corrente em cada uma é diferente, então isso muda. No em série, o potencial era diferente, o potencial elétrico era diferente, tá? Agora é igual. Tá? No entanto, né, a corrente elétrica que vai percorrer cada resistor agora são diferentes, tá? Agora é inverso lá do série. Em série, a DDP muda em cada resistor e a corrente é a mesma. Paralelo, a DDP é igual em todo resistor e a corrente que muda agora é o inverso, tá? Então isso daí, gente, é bem assim, ó, é decoreba total. É só você escrever, escreve, né? Isso aqui é simples, tá, gente? Mas os cálculos eu entendo que pode ser um pouco mais complicado, mas a definição assim até que é simples, tá? Não tem muita coisa para fugir, tá? Bom, peraí que ficou branco. Tá. Bom, a associação em paralelo, tá? Vou ler aqui. Os resistores são ligados de modo que a corrente elétrica ela se divide ao passar por eles. Então, olha só, aqui, olha só, tem um ponto aqui, esse ponto aqui em específico, e esse aqui, o que acontece nesses pontos? Esses pontos aqui é o que a gente chama de nó, tá? Nó, tá? E o que acontece aqui? Nesses pontos aqui, a corrente vai se dividir, concordam? Então, vamos supor, aqui está saindo uma corrente daqui, né, do polo positivo. E ela vem. Aí, quando ela chega aqui, tá? Ela vai dividir, vai vir um pedaço para cá e o resto aqui vai seguir aqui. Aí ela vai vindo, quando ela chegar nesse ponto, vai vir outra parte para cá, né? E vai seguir o resto. Beleza. Aí essa daqui tá vindo para cá e as outras estão percorrendo. Chegando nesse ponto aqui, acontece, essa corrente que desceu aqui vai encontrar com a que estava vindo aqui, ó. Olha só, tá? Beleza. Se encontraram, aí elas se somam, né? Os valores delas se somam. Chega até aqui, o que acontece? Essa corrente aqui que estava aqui vai encontrar com essa. Tá? Então vai chegar uma corrente aqui, eles vão se encontrar nesse ponto e aí se somam com o mesmo valor que elas saíram e assim fica o ciclo. É isso, tá? Então, a corrente elétrica aqui, ó, ela se divide, gente. Esse é um diferencial também. Ela se divide. Então, a corrente elétrica aqui nesse resistor é uma, a corrente elétrica nesse resistor aqui é outra, a corrente elétrica aqui é outra. Mas o potencial elétrico em ambas, em todas as três, é o mesmo, tá? Bom, nesse tipo de associação, tá? A resistência equivalente, ela sempre, sempre, sempre vai ser menor do que a menor das resistências, tá? Então, olha só, aqui a menor resistência é 10 ohms, olha só. Então, a resistência equivalente, obrigatoriamente, ela tem que ser menor que 10 ohms, tá? Isso que você observa quando você faz a medida, tá? Bom, para a gente calcular a resistência equivalente, tá? Nessa associação em paralelo, tá? A gente tem que fazer a soma do inverso das resistências. Então, olha só, aqui é onde pega, assim. Aqui é onde confunde, porque lá você fica acostumado a só somar, né? Aqui você também vai somar, só que você vai somar o inverso da resistência. É diferente, tá? Então, olha só, por isso que isso causa bastante confusão. E lembrando, tá, gente? Tá? Isso é uma das coisas que é mais recorrente no Enem, soma de resistências, tá? Às vezes é uma lâmpada que eles colocam no lugar para simular resistência, isso cai bastante, tá? Então eu vou ler aqui as coisas que eu coloquei bem resumida, tá? Então na ligação em paralelo, a corrente elétrica divide-se de acordo com a resistência elétrica de cada ramo, tá? Então, o valor da resistência em cada ramo vai influenciar no valor de corrente elétrica que vai passar ali, claro, né? Tá? A ligação em paralelo, tá? A resistência equivalente é menor do que a menor das resistências, né? Então, se a menor resistência aqui é 10, a resistência equivalente tem que ser menor que 10, tá? Na ligação em paralelo, todos os resistores encontram-se ligados sobre o mesmo potencial. Então, isso aqui, gente, está bem mastigado. Isso aqui é o básico, assim, para vocês, assim, ó. Anotarem, escreverem na parede para vocês não esquecerem, tá? Certo? Tá? Bom, tá?
Então, a equação que a gente utiliza é assim, ó. Olha só. Para calcular, novamente, né? Eu repeti aqui, para calcular a resistência equivalente, a gente soma o inverso das resistências. Então, o que é o inverso? É isso aqui. Pessoal. É 1 sobre o valor. Isso é o inverso que a gente utiliza. Tá? Então, na verdade, repare, é uma soma, né? Continua sendo uma soma. Só que agora você vai fazer o inverso do valor da resistência. Tá? Então vamos lá, a gente estava vendo esse valor, esse circuito, vamos calcular a resistência equivalente desse circuito então, tá? Então olha só, então a gente tem uma resistência R1 aqui, que eu vou chamar essa aqui de R1, tá? Essa aqui é R2, essa aqui é R3, tá? Calcule a resistência equivalente. Então, o que a gente vai fazer é usar essa fórmula aqui, tá, gente? Tá? Bom, vamos lá então. Então a gente vai pegar a resistência equivalente vai ser o quê? Vai ser o REQE. Vai ser o quê? 1 sobre a R1 é quanto? 60. Tá? Mais, né, 1 sobre R2 é quanto? 20. Tá? Mais 1 sobre R3, que é 10. Bom, agora eu tenho que fazer essa soma. Percebam, tá, gente? Que é simples fazer. Porém, no Enem você não pode usar calculadora. Então você não pode simplesmente. Você não pode simplesmente fazer 1 sobre 60, 1 sobre 20 e 1 sobre 10, porque lá você não vai ter calculadora. Então você tem que resolver isso de forma analítica. Como a gente resolve de forma analítica isso? Irineu, vamos ver como é que se é esse valor mesmo, tá? Eu não sei quanto é, porque eu não fiz ele ainda antes. Eu não fiz ele antes. Então, vamos descobrir aqui na hora, tá? Bom, vamos resolver de forma analítica isso, tá? Como a gente resolve isso? Usando propriedades básicas de funções. De funções não, de frações, tá? E das regras de soma e comutatividade. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Olha só. A soma aqui, nesse caso, ela é comutativa. Tanto faz eu somar nessa ordem, eu inventei a ordem, o resultado é sempre o mesmo, tá? Então, olha só, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou somar primeiro esses dois termos aqui, o resultado que der da soma desses, eu vou somar com esse daqui, tá? Tem que dar mesmo, tem que dar a mesma coisa, tá? Tem que dar a mesma coisa. Tem um conjunto de leis matemáticas que me garantem que tem que dar a mesma coisa, tá? E vamos lá, então. Vamos somar esses dois primeiros. Então, vamos lá. 1 sobre 60. E aqui é até bom, ó, que você revisa um pouquinho da matemática básica. Isso aqui, por incrível que pareça, é matemática básica. Tá? Bom, do jeito que está aqui, eu não posso somar, né, gente? Eu só posso somar se esses denominadores forem iguais. Tá? Como é que eu faço eles serem iguais? Tá? Iguais. Eu vou multiplicar eles aqui, ó, eu vou multiplicar esse lado aqui por 60. Multiplicar e dividir por 60. Tá? E aqui por 20, olha. Espera aí que tô fazendo aqui. Tá? Todo mundo acompanha, tá? Aqui é 20 dividido por 20, aqui é 60 por 60. Tá? Bom, então 20 vezes 1 é 20, né? Mais 60 vezes 1 é 60. Divididos por, tá? Bom, agora, gente, eu tenho que fazer o quê? 20 vezes 60. 20 vezes 60 é 1.200. 1.200 aqui, né? Então aqui, ó, 20 vezes 60 e 20 vezes 60. E aqui 1.200. Bom, agora veja só, agora a gente tem o mesmo valor no denominador. Agora a gente pode somar. Então vai ser o quê? Vai ser 20 mais 60. Todo mundo dividido por 120. Ah, 120 não, 1.200. Tá? Certo? Bom, eu vou apagar isso aqui, tá, gente? Já tá gravado, tá? Então vocês podem rever depois, tá? Mas eu vou ter que apagar, porque é pouca coisa. Então aqui vai ficar 20 mais 60 divididos por 1.200.
Correto? Bom, 20 mais 60 é 80, né? 80 dividido por 1.200. Tá? Bom, aqui tem várias formas de fazer, tá, gente? Mas como a gente já está acabando a aula, eu vou passar essa parte, tá? Essa parte vou ter que fazer na calculadora aqui, 0,06, tá? Aqui, como a gente já vai passar, daqui, já é 8,6, tá? Então dá 0,06, tá? 80 dividido por 1.200. Então, olha só, essa primeira parte aqui dá 0,06, olha só. Tá? Bom, e quanto que é aqui, né, essa aqui tinha sobrado o quê? Aqui era 1/10, né? Aqui, ó. Tá? Certo? Bom, agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai pegar, vai reescrever tudo. Vamos reescrever. Então vai ser a resistência equivalente. Vai ser o quê? 0,06 da primeira dupla aqui, mais 1/10. Certo? Bom, 1/10 é o quê? 1/10 é 0,1, né, gente? Então, isso aqui, ó, vai ser o quê? 0,06 mais 0,1, tá? Bom, agora é só somar, tá? O 0,06 mais o 0,1. Então, vai ser o quê? Vai ser a resistência equivalente, vai ser 0,06 mais 0,1 é 0,16. 0,16 o quê? Ohms, né, pessoal? É a resistência equivalente. Então, olhem só. O valor da resistência equivalente é quanto? 0,16 ohms. E é menor do que o menor das resistências? É de fato menor. Tá? Esse aqui, vejam só, tá, gente? Esse aqui é onde o pessoal mais erra, tá? Mas também é onde eles mais cobram. Esses circuitos em paralelo, tá? Então a conta é mais ou menos assim, tá? Então, como você não vai ter a calculadora na hora, eu sugiro que vocês assistam umas aulas de matemática básica, né? De como dividir valores grandes, né? Fazer conta com vírgula, que isso vai ser necessário. Com certeza vai ser necessário, tá? Bom, mas espera aí, tá? Mas espera aí um pouquinho, tá? Falta ainda um tipo de associação. Uma associação, ela, na verdade, eu não me recordo de ver nenhuma questão relacionada a esse tipo de associação, mas tem mais uma, que é a associação mista, tá? Bom, como o nome diz, né, nesse tipo de associação a gente mistura tanto paralelo quanto em série, tá? Então, por exemplo, tá? Aqui eu tenho uma foto, tá? Que representa isso, tá? Então aqui a gente tem um circuito, olha só, de resistores que é um circuito misto. Por quê? Olha só, esses dois aqui estão em paralelo, só que os seguintes estão em série, tá? Então é um circuito misto. E um diagrama que representaria esse circuito aqui é esse aqui do lado, olha só. Tá? Em que esses dois resistores aqui, ó, o R1 e R2, podem ser esses dois aqui, né? E os próximos seguintes aqui, ó, o R3 pode ser esse daqui, aí vai ter mais. Entende? Isso é um circuito misto, tá? Então aqui você tem uma associação, olha só, tá? Aqui você tem uma associação em paralelo. Esses dois aqui estão em paralelo, tá? Só que esses dois estão em paralelo, porém estão em série com esse. Isso é um circuito misto, tá? Bom, igual já avisei aqui, né? Então, nessa figura a gente consegue observar aqui o circuito misto, tá? E aí, nesse caso, tá, gente, a gente resolve separadamente. Então, primeiro a gente tem que escolher. A gente pode resolver esse circuito aqui primeiro, tratar como se aqui fosse um mini circuito e resolver ele primeiro, e depois resolver o circuito em série. E assim vai, tá, gente? Só que isso aqui é bem menos recorrente. Na verdade, eu nem lembro de ter visto questão sobre isso, tá? Bom, então, para esse tipo de problema, a gente resolve separadamente. Então, nesse aqui, por exemplo, eles estão em paralelo. Então, se resolve para esses dois primeiro. Né? Aí, quando você resolver para esses dois, você pode desenhar o circuito de que forma? Assim, né? 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 Assim, né
Esse aqui é o R3. Nossa, tá horrível, tá? Mas é assim, esse aqui é o R3. E essa resistência que eu desenhei aqui é a resistência equivalente desses dois aqui, né? Que você pode representar esses dois aqui como um só. E aí agora você tem o circuito em série e você resolve, tá? E aí, para finalizar, tá? Quando você tem resistor em série fora da ligação em paralelo, tá? Você pode resolver essa associação em paralelo e depois somar o resultado obtido à resistência dos demais ligados em série, que foi o que eu tinha avisado, né, no slide anterior, tá? Aqui, por exemplo, olha só, aqui a gente tem 4 em paralelo. Não, aqui a gente tem resistores em paralelo e em série, né? Então, olha só, esse daqui é bem interessante. Porém, gente, aqui isso aqui que nem eu avisei, né? Isso aqui é bem menos recorrente, tá? Então podem ficar tranquilos. Geralmente, eles pegam um ou série, né? Ou paralelo. Porque senão demora muito tempo para resolver. Demora muito tempo para resolver, assim, é uma eternidade resolvendo isso, né? Eu sou a prova viva, porque quando eu não fiz no ensino médio muito isso, mas quando eu entrei para faculdade, né, eu tive que aprender para poder ensinar isso, né? Então, eu fazia uns circuitos elétricos assim com 20 desses aqui. 20, 30 desses aqui, eu passava horas fazendo, entendeu? É muito complicado. Então, geralmente, ele pega já um negócio mais mastigadinho. Ele pega um com 3 resistores, um com 2, com 4, assim. Eu acho que com 4 no máximo, assim, tá? Deixa eu ver que horas são. Esse aqui exatamente. Então é isso aqui, tá, gente? Acabamos 3 minutos antes. Tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, podem falar aí. Agora que eu esqueci, tá, o Irineu? Não é 0,31, tá? É 0,16. Não sei que conta tu fez aí, mas tem que rever, tá? Mas algum de vocês tem dúvida, gente? Se tiverem, podem falar. Então, você não pode. Só que depende. Se você somou no celular, né? Tudo e dividir, você tem que. Não pode esquecer dos parênteses, tá? Senão ele vai somar errado. Tá? Você tem que deixar. Não, exatamente. Você tem que dar você tem que deixar a preferência, né? Tá esquecendo que o celular é um computador, ele é uma máquina. Então, se você dá. Exatamente, se você dá um comando errado para ele, ele vai fazer a conta errada. Tá? Então, você tem que colocar entre parênteses algumas coisas ali. Você não, se você botar assim, na calculadora, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Se você botar assim, ó, direto dessa forma assim na calculadora, olha só, eu acho que era esse o circuito, né? 1/10 mais 60. Mas aqui, se você botar dessa forma assim, ele vai fazer errado, com certeza. O que você tem que fazer faz né? Faz esse daqui, normal. Quando você for somar com o próximo, tu bota entre parênteses, tá? Coloca entre parênteses. Aí isso aqui vai dar um resultado. Tu pega esse resultado que der aqui, um resultado X, aí sim, aí você soma com esse daqui também. Entre parênteses, tá? Não, então não é assim, tá? Não pode ser feito dessa forma. Tem que somar dessa forma aqui que eu falei, tá? Bom, gente, é isso, tá? Então, se não tiverem dúvidas, eu vou desejar boa noite a todos, tá? Bons estudos, bom descanso também, não sei, tá? E até a próxima semana. Semana que vem sou eu novamente, tá? Então, a partir até o fim do ano, vocês vão continuar tendo aula comigo e talvez a gente reveze, mas vai ser sobre esse assunto, tá? Talvez nas próximas tenha aula de física moderna, ainda mas a gente não sabe, tá? Mas é isso aí.